Essa interseccionalidade é importante para qualquer luta, não tem como, não é feminismo se você não está lutando pelas pessoas pretas, pelas pessoas trans pretas. É interligado, para mim pelo menos. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Carol Elis. Ela é uma ativista incrível, faz umas ilustrações maravilhosas que explora a temática queer, temática feminista, afrofeminista, questões de sexualidade, questões antirracistas. E nós vamos falar um bocadinho sobre essas coisas todas e sobre o ativismo e esta junção da arte e do ativismo e como é que está o panorama ativista em Portugal. Mas antes disso, Carol, gostava que te apresentasses. Sou a Carol Elis, sou brasileira, tenho 27 anos, 27 anos, sou artista, como a Maria falou, e é isso, eu acho. Vou começar com uma questão, se calhar um bocadinho mais pessoal, e depois mais para a frente falamos mais do geral, que é o que é que surgiu primeiro na tua vida, se foi a arte ou o ativismo, e como é que a dinâmica entre essas duas coisas foi evoluindo para ti, tanto a nível pessoal como a nível profissional? Para eu poder explicar isso, eu preciso explicar também outras coisas, então vou falar de tudo. Em 2015, eu descobri que eu tinha uma doença crônica. É uma doença crônica, é genética, então não tem cura, mas tem tratamento. E com essa doença, a minha vida toda parou. Eu, na época, ia para a faculdade, não consegui ir, não conseguia trabalhar, tive que ficar imenso tempo de cama e fiquei muitas vezes internada. Minha vida, o ritmo que eu tinha de vida acabou, eu não podia mais fazer as coisas que eu queria fazer e que eu conseguia fazer na época. Eu não posso correr, por exemplo. Eu não, pronto, eu me tornei uma pessoa mais frágil do que eu era, né, fisicamente. Então, eu passava mais tempo em casa e eu comecei a me envolver com o ativismo, porque eu comecei a ler várias questões. Eu já era um pouco ativista, né, mas eu comecei a ler, me educar sobre essas questões, feminismo, antirracismo. Então, o ativismo veio primeiro. O que aconteceu? Eu continuei buscando conhecimento e essas coisas, mas pronto, eu sentia que não preenchia a minha vida, não, eu ainda me sentia com um buraco enorme, não é? Que eu perdi muita coisa. E eu quase morri, basicamente, na época que eu fiquei doente. Então, acho que foi até há pouco tempo, em 2019, mais ou menos, é que eu comecei a desenhar e as pessoas começaram a notar. Então, fui chamada, minha primeira feira até foi a Feira Feminista de Lisboa, que foi a primeira vez que eu mostrei, assim, desenho para mais gente. E a partir daí eu só fui participando de várias coisas e é isso. Acho que foi muito natural e acho que eu não faço só para as pessoas, também faço para mim, né? Que é para preencher um buraco que eu antes, pronto, ficou por causa da doença. Pronto, esta pergunta tem um pouco em seguimento da outra, que é como é que a tua arte te influencia enquanto ativista e como é que o ativismo influencia a tua arte? Bom, acho que eu acho que eu não conseguiria fazer arte sem o ativismo. Pronto, o ativismo eu fiz sem arte, mas acho que minha arte ainda por cima, tendo uma visão do ativismo, uma vivência, não é? Porque tudo que eu vou buscar do ativismo não é só o que eu li nos livros, também é muita coisa que eu vivi. E tendo essa visão, acho que minha arte fica tanto ativista quanto pessoal, então acho que eu não conseguia fazer uma arte sem esse ativismo, né? Eu acho que hoje em dia também já não, agora que eu faço já com arte, eu acho que eu já não consigo fazer sem a arte. Então acho que é uma coisa que está interligada, eu acho que não, pronto, tá tão ligada que eu acho que eu não conseguiria fazer uma coisa sem a outra. Então acho que assim a influência é máxima. Agora, estas duas perguntas foram perguntas pessoais sobre o teu processo e a tua evolução enquanto artista, enquanto ativista, mas agora queria passar para questões um bocadinho mais gerais, sempre sendo a tua opinião, não é? Mas o que é que tu achas que o ativismo tem de vantajoso que outras formas de ativismo não têm? E, por outro lado, quais é que são as limitações do ativismo em relação a outras formas de ativismo?
O ativismo, acho que a vantagem do ativismo é a liberdade de expressão que você tem e chamar a atenção, você consegue, depende do seu público também, né? Por exemplo, tem gente que faz arte sobre sexualidade só, não sobre racismo. E consegue educar muita gente só com imagens, e através de imagens eu acho que fica mais fácil, fica mais democratizada essa partilha de informação. A limitação, pronto, para mim, pelo menos como artista, eu, por exemplo, não consigo pegar uma coisa que eu li no livro, mas não vivi, não consigo ilustrar exatamente com tanta, tá entendendo? Acho que de um ponto de vista pessoal, o meu eu acaba por influenciar bastante no que eu ilustro. Claro que tem gente que consegue, eu acho isso ótimo, mas eu não consigo, então acho que é uma desvantagem, né? Às vezes você quer comunicar uma coisa que não é relativamente a você, mas você não consegue porque, pronto, não é uma coisa que você viveu, você não consegue sentir. E é isso, acho que a desvantagem é essa. Sim, eu acho que concordo também como artista, acho que concordo muito que a arte muitas vezes é muito pessoal e então às vezes queremos falar sobre outras coisas e Há uma dificuldade maior, não é? é uma dificuldade Por maior. exemplo, teve um tempo atrás que eu estava pensando, porque a maioria das minhas artes é corpo cis, Uhum, mas eu sou uma mulher cis, então eu queria ilustrar mais corpo de pessoas trans, mas eu não sabia exatamente como, tá entendendo? Eu acho que é uma coisa que eu tenho que estudar também, né? Tem que falar com pessoas trans e sim. saber como é que elas se sentem, não sei o quê. Eu acho que isso também é importante, mas lá está, é uma coisa que eu não sou, então eu tenho muita dificuldade em retratar de uma forma que não vai desrespeitar as outras pessoas que são, Claro, claro. né? Queria também voltar aqui à entrevista que eu fiz com o Alix, porque nós também falámos sobre ativismo e sobre arte e política e ativismo e tudo junto. E eu fiz uma pergunta parecida com esta das limitações e das vantagens do ativismo, e ele respondeu uma coisa muito parecida, que é que a arte e as imagens, ou a música, ou o que for, mas a arte tem um efeito muito imediato nas pessoas, e às vezes nós estamos a tentar explicar uma coisa de forma teórica e a pessoa não entende, mas depois Exatamente. quando passamos para, olha uma imagem, olha, ouve esta música, e de repente faz sentido, e eu acho que isso é uma vantagem muito, muito interessante do ativismo. Sim, exato. A partilha do que você sente através de uma imagem é muito mais simplificada, porque a interpretação da imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras, não é? Verdade. Mas isso também pode se tornar uma desvantagem, porque às vezes o que você está tentando retratar não vai ser recebida da mesma forma por outras pessoas, é muito subjetivo, né? Certo. A outra pergunta que eu tinha para ti, tu tens na tua arte, como já dissemos, tu trabalhas questões de antirracismo, questões queer, questões feministas. Qual é que é a importância de pensar estes temas todos e trabalhar estes temas todos como uma coisa só, como um todo? Bom, primeiro que acho que essa interseccionalidade, por exemplo, você não consegue lutar pelas pessoas queer sem falar de racismo. Está tudo muito interligado, são lutas que se ligam, que não dá para lutar por um sem lutar pelo outro. Então é muito importante, não tem como você falar que representa uma certa comunidade e esquecer de uma parte dessa comunidade, tá entendendo? Certo. Então é isso, essa interseccionalidade é importante para qualquer luta. Não tem como, não é feminismo se você não está lutando pelas pessoas pretas, pelas pessoas trans pretas. Não tem como, tá entendendo? É interligado, para mim pelo menos. Sim, é uma coisa que nós, nestes episódios do Back to the Kitchen, vamos, em quase todos os episódios, acabamos por chegar a este ponto que é as coisas estão todas ligadas e é muito difícil falar sobre um tema sem falar do outro e, portanto, acho que concordas comigo quando eu digo que não é possível pensar o feminismo sem pensar o antirracismo. Exatamente. Pronto, e a questão a seguir tinha muito a ver com isso, que é, tu achas que os movimentos feministas em Portugal focam-se o suficiente na luta antirracista? Não, eu vou ter que dizer que não, até mesmo por experiência própria, porque
O que me parece, pelo menos, o que passei, o que eu vejo artistas negros, artistas mulheres passarem, é que o antirracismo parece mais um hobby, Uhum. não é uma coisa que seja primordial para uma certa luta, tá entendendo? Eu acho que, principalmente no mundo das artes, eu tenho bem descobrindo que a arte em Portugal é racista, apesar de ser feminista, mais ou menos. É racista, é elitista, não há espaço para pessoas negras, a não ser em espaços que, pronto, querem falar do antirracismo, mas nem todo artista preto está se apresentando para falar de racismo, tá entendendo? Então, acho que eles querem muito politizar essa causa em cima da gente, mas não quer que a gente esteja mesmo presente nos espaços, porque não há espaço. A última entrevista que eu gravei, que foi com uma Catarina Amaral, e ela faz teatro musical e mora em Londres, e nós estivemos a falar um bocado sobre racismo dentro da indústria do teatro musical, e estávamos a falar sobre os double standards raciais na indústria do teatro musical, e ela comentou que é uma coisa que se calhar uma pessoa, uma performer branca nunca vai pensar nisto, porque não tem esta experiência, mas que ela nunca entra, se o briefing de uma audição, se quando eles estão à procura de um performer para uma audição para teatro musical, disser queremos uma pessoa que saiba cantar e dançar, nunca estão a falar de uma pessoa negra. Se não estiver descrito lá, queremos uma pessoa negra para este papel, ela não entra na sala, ela simplesmente não entra. Então, e o que ela disse foi, nós não somos vistos como pessoas, somos vistos como um próprio, como um adereço. Eu acho engraçado porque isso nesse exemplo específico que você disse, no teatro. Eu acho que isso se aplica a todas as formas de artes e não só nas artes. Qualquer emprego, qualquer lugar que você vá, não é? Se as pessoas não o mindset delas é sempre a pessoa branca, é o normal. Então, a gente é meio que, a gente é tratado como se cidadão de segunda classe, tipo, por normas, né? E a luta é essa, tá entendendo? O Rodrigo, eu não sei se você viu a polêmica. Feira Gráfica é uma feira muito grande em Lisboa de artes gráficas, né? De todo tipo. Tem ilustrações, fotografia, etc. E desse ano eles estavam fazendo vários circuitos de apresentação. E nessa apresentação era um debate onde o Rodrigo e outros artistas, acho que eu não lembro o nome deles, era Nuno Alexandre e André Teodósio. Eles são artistas muito famosos em Portugal, são artistas cis, mas são gays. E eles estavam lá para representar a Feira das Migalhas e falar sobre ativismo gráfico, né? E nessa conversa, o Rodrigo, que é um amigo meu, artista negro e também sociólogo, ele fez uma pergunta sobre uma obra desses artistas. O Rodrigo, pronto, para contextualizar ainda mais, o Rodrigo também é uma pessoa gay. O que acontece? Nessa conversa, o Rodrigo vai perguntar sobre, no final da conversa, o Rodrigo foi perguntar sobre uma fotografia desses artistas que eu falei antes, que é uma fotografia inspirada no filme, que também debate essas questões da homossexualidade dos anos 70, etc, etc. Mas só que nessa fotografia só há homens cis brancos. E o Rodrigo foi perguntar qual era o processo criativo deles e por que a escolha desses corpos. Pronto, a recepção da pergunta foi awkward, né? O que aconteceu depois dessa conversa toda? Os artistas que responderam a pergunta pediram para apagarem a imagem e o som deles dessa conversa que ia ficar no YouTube, dizendo que simplesmente não queriam que a imagem deles estivesse lá no YouTube, porque eles não sabiam que a conversa ia ficar no YouTube, sendo que a conversa aconteceu no YouTube. Depois a organização da Feira Gráfica colocou o vídeo outra vez, apagaram, colocaram o vídeo outra vez,
com o Rodrigo falando para uma tela preta, ele trazendo questões importantíssimas sobre o processo criativo dos artistas em pleno século XXI, que não inclui corpos dissidentes, não é? Uhum. E o Rodrigo fica lá falando para uma tela preta. Eu acho que isso é a melhor metáfora não há para onde é que nós estamos sobre a discussão antirracista no mundo das artes. E depois dessa confusão toda, Rodrigo e eu também, e várias pessoas negras, um coletivo, fizemos uma carta, que até está na internet já, uma carta coletiva de repúdio a essa censura, porque foi uma censura, não é? A pessoa está lá. Porque hoje em dia, recusar falar de racismo é racismo. Não tem como você não falar de racismo. Uma pessoa branca que se recusa a falar de racismo está sendo racista, né? A gente não devia nem ter que explicar isso, né? Depois dos últimos acontecimentos desse ano, eu acho que isso nem precisava ser falado, né? Mas cá está, a gente está nesse ponto em que uma pessoa questiona, quer saber, porque era também, no fundo, era só uma questão, ele não estava obrigando as pessoas a fazer uma arte com pessoas negras. Claro que é estranho que não façam, mas era só uma pergunta e não custava nada, era uma abertura para discutir isso. Por que eles não não fizeram a arte com pessoas negras? Por que eles disseram que eram amigos íntimos, então por que nos seus amigos íntimos não tinha uma pessoa negra? Isso são só questões que é para pensar, não é um ataque pessoal, não é um ataque à arte, o que eles fizeram, deixaram de fazer, o que eles fazem pelas pessoas LGBT, porque quando a gente vai querer discutir essa questão com pessoas brancas que ficam já na defensiva, sempre começa a ser aquela batalha de currículo do que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Mas não é. Um aliado não devia ser um estatuto que você faz uma coisa e fica para a vida. Não é um troféu, são atitudes que você tem que ter todos os dias, ser antirracista ativamente. Só porque você não foi racista ontem, você não quer dizer que você vai ser hoje. Porque racismo não é questão também da pessoa ser má ou ser boa. Porque é uma coisa que está incutida na educação de toda a gente. Então, é uma coisa que você vai acabar sendo, uma hora ou outra, querendo ou não, vai ser inconsciente porque está incutido na educação de todos. Então, acho que quando você não quer discutir, você está falando simplesmente que, olha, eu quero ser racista, não tem que discutir isso, é o meu direito de ser racista. Basicamente, a conversa foi isso. E a ofensa? Simplesmente não entendi a ofensa que essa pergunta gerou. Parece que eles estavam brigando porque a gente machucou o racismo deles. Pois, eu queria reforçar que eu vi o vídeo só a versão censurada, não vi a versão original. Não sei se ainda está, não fui a tempo, mas de qualquer forma eu vou deixar todos os links e todas as referências na descrição para quem quiser acompanhar esta polémica. Mas vi o vídeo e vi a pergunta do Rodrigo e não havia ali nada de ofensivo. Foi uma pergunta super educada e super pertinente, até porque era uma discussão sobre ativismo, e faz-me confusão que tenha sido levado a mal. Faz-me confusão, mas não me surpreende também, a verdade é essa. Sim, exatamente. Até porque são artistas que são pessoas que são famosas, são pessoas que têm recursos e são pessoas que dizem representar uma comunidade e que dizem que já experienciaram o preconceito, já experienciaram censura, etc. Então, eles fazerem isso para uma pessoa negra que estava ali disposta a conversar, para mim é pior ainda, sabe? Eu não percebo como é que uma pessoa que sente isso na pele, sabe que é muito pior para uma pessoa negra, repetir essa opressão. O Rodrigo também ficou tipo,
Por quê? Ele ficou muito vulnerável com essa situação toda. Teve gente que estava até insultando a carreira acadêmica dele. É isso que temos hoje em dia em Portugal. Eu acho que é o melhor exemplo para responder à pergunta, não é? Como é que os movimentos feministas lidam com o antirracismo. Eu acho que esta história é um exemplo, pronto, está ali, é isto. Mas agora, então, tentando trabalhar no sentido de uma solução, o que é que os movimentos ativistas e ativistas em Portugal podem fazer para melhorar e, por outro lado, o que é que já está a ser bem feito? Olha, para melhorar, acho que deveriam abrir espaço para as pessoas, mas de verdade, não é tokenizar, não é? Uhum. É abrir espaço de verdade, porque há imensos artistas talentosíssimos pretos em Portugal. E você não vê nenhum deles em galerias, trabalhando em grandes projetos, tá entendendo? Tem artistas que precisam ter não sei quantos outros empregos para poder se manter e não conseguem viver da arte. A cultura em Portugal é subvalorizada, né? Então acho que não está bom para ninguém, mas se não está bom para artistas brancos, imagina para artistas negros. E o que a gente vê nas galerias são só os artistas que já têm algum certo privilégio, já têm uma situação financeira que pronto, não, eles não precisam de tanto trabalho como nós. Acho que é isso, é o mesmo espaço e também descolonizar o pensamento dessas pessoas, porque está completamente colonizado. Tá Uhum. entendendo? Eu acho que é esse o problema também. As pessoas pensam que descolonizar não tem nada a ver com isso, mas parece que eu acho que é o centro, tá entendendo? Principalmente em Portugal, porque Portugal parece que não quer largar esse osso. Portugal não quer largar esse osso. Embora a gente sempre venha falando disso, as pessoas parecem que não estão ouvindo. E isso é outra coisa também, ouvir e tomar ações, fazer ações. Não é só ouvir e falar, muito bem, e pronto, acabou. Não, é tomar ações. Há pessoas que têm privilégio para isso, e conseguem fazer isso com facilidade e não fazem. E outra coisa também, que é uma coisa que eu passei, eu desenho desde 2019, minha carreira é assim, comparada a outros artistas, né? Portanto, para eu passar tanta coisa, porque desde o início da minha carreira, que eu passo por situações que as pessoas tratam a minha arte feito merda, usam de jeito que eu não autorizei, não pagam, coisas assim. E parece que isso só acontece, quer dizer, acontece com toda a gente, mas acontece com muito mais incidência com pessoas negras. Eu não estou falando que as pessoas estão a ser más porque querem, ou não estou falando nada disso, tá entendendo? O que eu quero dizer é que precisamos reconhecer que há um padrão aqui e que alguma coisa tem que ser feita, porque os artistas negros em Portugal estão sendo desrespeitados. As pessoas querem usar muito a nossa arte, mas não querem respeitar as pessoas que estão por trás dessa arte. Eu acho que isso é uma falta de respeito imensa. Eu já até quis parar de desenhar por causa disso, porque eu não, são tantas situações. Quando a gente faz a nossa arte, é um pedaço da gente que vai para ali, para aquela arte, né? Então, as pessoas usando do jeito que querem, não pagam por isso, pelo trabalho que a gente teve, né, é como se estivesse ferindo a gente mesmo. O quanto está a ser feito em Portugal? Olha, sinceramente, não sei. Não sei, porque nós não temos, pelo menos no mundo da arte, pessoas negras não têm poder nenhum, estrutural mesmo. Uhum. Pode ter alguma visibilidade, mas estruturalmente falando, a gente não tem. Tá entendendo? Quem tem o privilégio para combater esse privilégio é quem tem o privilégio. Embora existam muitos espaços hoje que pretendem, que dão visibilidade a artistas negros e chamam artistas negros, mas isso eu acho que só tampa buraco, não é só fazer isso, não é? Uhum. É mesmo valorizar o artista negro e não chamar só porque ele está falando de racismo ou
valorizar mesmo, porque há tanta variedade de artistas negros. Não existe essa visibilidade para além da arte da pessoa que está ali, não é? Nós somos invisíveis. Acho que esse é o problema. E as mudanças estruturais, que como é óbvio que eu também não sei, porque eu não estou dentro dessas instituições, eu não pertenço lá. Mas são coisas que eu não sei se são feitas, mas que eu acho que deveriam, né? Porque como é que a arte em Portugal pode funcionar sem ter pessoas negras e pessoas que não sejam brancas e cis e com dinheiro? Como diria a Bia Ferreira, é pão e circo isso. Exato, exato. E já vamos falar da Bia Ferreira daqui a bocadinho. Mas já foste respondendo mais ou menos ao longo da entrevista, mas assim de uma forma como conclusão, vá, antes de passarmos para o Human Up, mais uma pergunta que é, nós enquanto artistas, enquanto ativistas em Portugal, a trabalhar estas causas, o que é mais urgente nós fazermos para tornarmos esta luta mais eficiente e com resultados de facto e não só para parecer bem? Acho que, pronto, apoiar artistas negros, se educarem, né? E tentar fazer essa interseccionalidade que eu acho que está faltando. É muito boca para fora. As pessoas começaram a falar Black Lives Matter, etc, etc. Hoje em dia o perfil do Black Lives Matter nem sequer está ativo. Lembrar da gente não só quando aparece um preto morrendo no chão, porque a gente está aqui o ano todo, a gente não quer ser lembrado quando a gente morre, a gente quer ser lembrado em vida, né? Conseguir enxergar a gente para além do sofrimento de ser preto, que eu acho que tem muita coisa aí, tem muito artista preto que, assim, fala de várias questões, não são necessariamente ativistas, mas fazem arte e mereciam ter um espaço, né, para mostrar sua arte e viver da arte, não é? E é isso, o apoio e a mudança estrutural que só as pessoas com privilégio conseguem fazer. E é isso. Chegámos ao fim da entrevista, só falta mesmo uma parte que é o Woman Up. E a escolha da Carol é uma escolha que é uma mulher que eu também admiro muito e fiquei muito contente com esta escolha. Portanto, Carol, fala-nos um bocadinho de quem é que escolheste. Bom, escolhi a Bia Ferreira por motivos óbvios, né? Ela é uma guerreira, ela é mulher, ela é sapatão, ela é preta e ela faz arte. A voz dela, nem preciso falar, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi ela cantar foi tipo em 2017, por aí, em 2016. E foi a primeira música dela. Ela canta com uma expressividade assim, aquela música Cota não é esmola. A expressividade que ela canta e a letra, a primeira vez que eu ouvi eu chorei. Porque, né, embora eu não more mais no Brasil, quando eu vivia no Brasil, ela basicamente descreveu a minha vida. E eu acho que de muitas pessoas pretas, né? E o fato dela ser sapatão e ter orgulho disso, porque isso é uma coisa também que eu lutei bastante contra ter nascido numa família maioritariamente católica e conservadora. Não foi fácil. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, que era eu não posso ser. E depois eu vejo essa artista com aquela voz, com aquela expressividade e com aquela letra que consegue descrever até para quem não passou. Eu conheço gente que não se revê naquela letra, mas que também chorou, porque é muito forte, né? E eu ver uma pessoa assim, que assume que é sapatão, cair de amores por ela. Ela é, assim, a artista que. Pronto, eu não sei cantar, mas é uma artista, a expressividade dela é uma coisa que eu queria ter. Sim, a primeira música que eu ouvi dela foi A Cota Não é Esmola e depois fui. Bom, logo, eu ouvi a voz dela e ouvi aquela letra e fiquei tipo, ok, quem é esta pessoa? Tenho que ir descobrir. E para além de questões políticas e de questões ativistas, o que ela faz com músicas de outras pessoas, que ela partilha aquelas músicas e torna-as dela, e é uma coisa, a voz dela é gigante, aquilo é incrível. E eu, como cantora, fico tipo. Como assim? É mesmo maravilhoso, é incrível. É mesmo, a expressividade dela é uma coisa que te prende e te deixa arrepiada, aquela voz e o jeito que ela canta, o jeito que ela toca violão também, é tudo muito uau.
5 estrelas, de verdade mesmo. Ela é mesmo única, quem não conhece, rápido vão conhecer. E com isto chegamos ao fim da entrevista. Carol, se as pessoas te quiserem encontrar, redes sociais, onde é que estás? Eu tenho uma página no Instagram chamada Carolinizando e no Facebook também, com o mesmo nome. Minha arte está lá. Eu vou deixar os links na descrição. Os links do pessoal do Back to the Kitchen também vão estar na descrição. E, Carol, muito obrigada por esta entrevista e até à próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.